versículo número 3 em diante. Segunda Crônica, capítulo 20, versículo número 3 em diante. Nós vamos estar orando, né? Segunda Crônicas, capítulo 20, versículo número 3 em diante. Número 3 em diante. Segunda Reis fica depois de... Segunda Crônica fica depois de Reis, vem Primeira Crônicas, né? Segunda Crônica, primeiro Reis, Segunda Reis, aí vem Primeira Crônica, Segunda Crônica. Vamos orar. Amantíssimo Deus e eterno e poderoso Pai Celestial, ó meu Senhor da glória, ó Pai amado, Pai querido, Senhor, te louvo por mais essa oportunidade. Te peço, ó Deus, perdão, ó Pai, pelos meus pecados, Senhor. Perdão pelos meus pecados, minhas falhas, meus erros, ó Pai. E te peço, ó Pai, que nessa noite, ó Pai, tu venha, ó Pai, ó Senhor, falar através da tua palavra aquilo que tu queres falar. Porque diz a Bíblia que a tua palavra não volta vazia, Senhor. E nós não vamos voltar para os nossos lares vazios, ó Pai. Ó Deus Todo-Poderoso, abençoa, meu Senhor da glória, a cada um aqui, Senhor, e a cada um daqueles que vão assistir. Não sei, ó Pai, se, ó Pai amado, na sua casa, do seu lar, não sei de um leito do hospital, não sei, ó Pai, ó Senhor da glória, se está trabalhando, Pai, mas que todos aqueles que vierem assistir, ó Pai, depois gravado, ó Deus, se todos que vierem assistir, ó Pai, venha, ó Pai, ser abençoado em nome de Jesus, amém. Diz assim a palavra de Deus lá em 2 Crônicas, capítulo 20, versículo número 3, diz assim: então Josafá temeu e pôs-se a buscar o Senhor e apregoou o jejum em todo Israel. E Judá se ajuntou para pedir socorro ao Senhor também. De todas as cidades de Judá vieram para buscarem ao Senhor. E pôs-se Josafá em pé na congregação de Judá e de Jerusalém, na casa do Senhor, diante do pátio novo. E disse: Senhor, Deus de nossos pais, porventura não és tu Deus nos céus? Pois tu és dominador sobre todos os reinos de gente, e na tua mão há força e poder, e não há quem te possa resistir. Versículo 14. Então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação sobre Jaaziel, filho de Zacarias, filho de Benaías, filho de Jeiel, filho de Matanias, levita, dos filhos de Asaf. E Jaaziel disse: dai ouvidos todos Judá e vós, moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, assim o Senhor vos diz: não temas, nem vos assusteis por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, senão de Deus. Versículo 17: nessa peleja não tereis de pelejar. Parai, está em pé, e vede a salvação do Senhor para convosco. Ó Judá e Jerusalém, não temais, nem vos assusteis. Amanhã saíde ao encontro, porque o Senhor será convosco. Versículo de número 20: e pela manhã cedo se levantaram e saíram ao deserto de Tecoa, e saindo eles, pôs-se em pé Josafá e disse: ouve-me, ó Judá, e vós, morador de Jerusalém, crede no Senhor vosso Deus, estareis seguro. Crede nos seus profetas e prosperareis. Podem sentar. Eu quero começar essa palavra dizendo que só o Senhor pode vencer. Eu quero começar essa palavra dizendo: só o Senhor pode vencer. Josafá, se você ler os versículos anteriores do versículo 3, Josafá chega aos ouvidos de Josafá que vai vir um povo muito grande contra ele. Diz assim: e sucedeu depois disso, os filhos de Moabe e os filhos de Amon, e com eles alguns outros dos amonitas, vieram a peleja contra Josafá.
Então vieram alguns que deram aviso a Josafá, dizendo: vem contra ti uma grande multidão da além do mar e da Síria, e eis que já estão em Azazon Tamar, que é em Gedi. Ou seja, Josafá ouve o seguinte: olha só, está vindo uma multidão de inimigo contra você, está vindo uma multidão de inimigo contra você. Josafá ouve isso. Aí nós chegamos no capítulo 3. Aí eu começo a entender, eu começo a compreender, porque o final dessa história foi Josafá vencendo o inimigo. No capítulo 3 eu começo a entender qual é a atitude a ser tomada para se vencer aquilo que vem contra a gente, sabe? A primeira coisa que eu tenho que entender é: o inimigo sempre vem muito grande para cima de nós. Ele sempre vem com coisas muito grandes para cima de nós. Ele não vem fraquinho, ele não vem com pouca coisa, ele não vem com qualquer coisa. O inimigo, ele sempre vem para cima da gente com coisas muito grandes. Ele sempre se mostra muito grande. E sabe o que eu tenho que entender com isso? Eu tenho que entender que ele vem com uma grandeza muito forte para tentar fazer com que a gente fique paralisado, para tentar fazer com que a gente fique amedrontado, para tentar fazer com que a gente não consiga fazer nada, porque dessa forma ele nos vence e acaba com a gente. Labadacalabassúria, nefalabanduriguébia. É isso que eu tenho que entender. Quando o inimigo ele se apresenta para o povo de Israel no vale, ele se apresenta em forma de gigante e faz esse desafio: qualquer um de vocês venha pelejar comigo, vem numa luta comigo. Se vocês perderem, vocês vão ser nossos escravos. O que aconteceu com o povo de Israel? Ficou parado. O que aconteceu com o povo de Israel? Ficou amedrontado. Quem é que vai enfrentar o gigante? Quem é que vai enfrentar o gigante? Aí vai lá, não, eu não. A outro fala para o outro assim: aí vai lá. Aí Saul, para poder dar um ânimo na galera, falou assim: olha só, pessoal, quem venceu o gigante, eu vou dar uma filha minha e a família toda fica sem pagar imposto nenhum. Aí um olha para o outro e fala assim: ih, rapaz, isso é bom, hein? Vai lá enfrentar o cara lá. Olha, tá maluco? Além de morrer, meu pai vai continuar pagando imposto, tá maluco? Vou lá fazer o quê? Aí chega um moleque, chega um garotão, chega um garoto, literalmente um garoto que não dava nada, que não sabia nem empunhar uma espada, que usava uma tiradeira e pedrinha. Esse garoto chamava-se Davi. Só que esse garoto, que ninguém dava nada, já tinha matado um urso e um leão. Já tinha matado um urso e um leão, esse garotinho. Ele chega lá para levar comidinha para os irmãos dele. Os irmãos dele, que era do exército de Saul, linha de frente. Não era qualquer um do exército, eram os caras que ficavam na frente. E eu entendo um pouco disso, porque quando eu era de torcida organizada, quando eu era muito novo, porque eu aceitei Jesus muito novo, mas eu fiz umas besteiras, tomei um tiro na perna, de raspão, eu fiz umas besteiras. Quando eu era de torcida organizada, lá no passado, a gente tinha a linha de frente. Qual é a linha de frente? A linha de frente eram os caras mais, fortes. Na época eu também malhava, na época eu era lutador, então eu fazia parte de uma linha de frente. A gente ficava na frente, os mais franzinos, os mais magrelinhos ficam atrás, para poder fazer aquele tumulto. O linha de frente sustentava a briga. Então o que acontece? Tinha aqueles que ficavam na frente, que era que sustentava mesmo, que conseguia sustentar na luta contra o adversário. Esses filhos de Saul, eles eram linha de frente. Eles eram os caras marombados, aqueles que saradão, eram aqueles caras que sabiam brigar, aqueles caras que sabiam matar, aqueles caras que sabiam empunhar uma espada. Ficaram lá parados, olhando para o problema.
olhando para o gigante. Por quê? Porque o inimigo se apresentou muito grande. Aí chega Davi para levar comidinha para os irmãos, que o pai mandou para ver como os irmãos estavam. Chega Davi lá e fala assim: o que está acontecendo aqui? Aí então ele fala assim: não, que tem um gigante ali, ó. Ele falou, desafiou mano a mano ali, desafiou ali uma briga ali. Quem ganhar quem perder vira escravo do outro. Aí daí falou assim: o quê? E tem mais, Saúl deu a filha dele para casar e ainda isentou a família de pagar imposto. Daí ele falou assim: opa, eu vou lá. Aí, irmão, todo mundo falou, todo mundo chegou no ouvido do Davi: tá maluco, tu tá doido, olha ali. Quem é esse incircunciso para enfrentar o exército de Deus vivo? Olha a palavra de Davi. Quem é esse incircunciso para enfrentar o exército de Deus vivo? Eu vou lá. Tentaram botar a armadura de Saúl, ele não conseguiu se mexer na armadura, arrancaram a armadura dele. Aí ele pega a pedrinha e pega a tiradeirinha. Falou assim: ainda hoje você vai me dar a tua cabeça nas minhas mãos. Sabe o que eu tenho que entender? Eu tenho que entender uma coisa: o diabo, ele se mostra grande para nós. O diabo, ele vem grande para nós para fazer isso, paralisar a gente. Aí vem a depressão, aí vem a tristeza, aí vem a angústia. Daqui a pouco está cheirando, daqui a pouco está fumando maconha, daqui a pouco está mendigando, daqui a pouco está com a vida arrebentada. Por quê? Porque paralisou. Se tu vai fazer a obra na rua, se tu vai fazer a obra dos mendigos, no meio dos mendigos, tu vai mais ver ex-crente. O que tu vai mais ver é ex-missionário, é ex-pastor, é ex-obreiro, é ex-isso. Tu vai ver uma porção de gente. Por que aconteceu? Porque parou. Porque o problema apareceu, porque foi muito grande, porque aconteceu e acabou mendigando, acabou ficando no meio da rua. Por quê? Porque paralisou. O problema, quando chega na vida da pessoa, ele tem o efeito de paralisar, amedrontar, colocar medo. O primeiro sentimento é o mesmo daquele povo de Israel: eu não vou conseguir. O primeiro sentimento é muito grande, não dá para mim. E Josafá sentiu isso: opa, não dá para gente. O que está vindo aí é muito grande para meu exército enfrentar. O que está vindo aí é muito grande para enfrentar. Mas sabe o que aconteceu? Josafá foi igual Davi. Josafá não paralisou. A Bíblia fala no versículo 3: então Josafá temeu, ou seja, ficou com medo e pôs-se a buscar o Senhor. Se pôs a buscar o Senhor e apregoou um jejum em todo Judá. O inimigo quer que você pense que não tenha jeito, quer que você pense que o teu problema não tem solução. Sabe por quê? Porque ele quer paralisar, porque ele quer tirar da igreja, porque ele quer tirar da comunhão, porque ele quer tirar da oração, porque ele quer te tirar do jejum, porque ele sabe que se você for buscar em Deus a vitória, você vai vencer. Aleluia! Porque a Bíblia me garante que em Cristo Jesus eu sou mais que vencedor. Eu não sou vencedor porque eu tenho faculdade, eu não sou vencedor porque eu tenho conhecimento, eu não sou conhecedor porque eu sou um atirador de elite, eu não sou conhecedor porque eu conheço muita gente, eu sou vencedor porque eu tenho Cristo. Aleluia! E aí eu entendo quando Deus vira para ele e fala assim: opa, tu entendeu o mistério? Olha só, essa peleja não é vossa. Essa peleja, fica tranquilo, essa peleja não é vossa, essa peleja é minha. Aí Deus vira e fala assim: nesta peleja não tereis que pelejar. Aleluia. Parai e vede em pé. Parai e está em pé e vede a salvação do Senhor para convosco.
Eu tenho que entender que não foi Davi que enfrentou o gigante. Quem enfrentou o gigante foi o Senhor. Aleluia! A condição física, a condição humana de Davi era abaixo de zero para vencer o gigante daquele. Abaixo de zero. O gigante vem cheio de armadura. O gigante vem com uma espada que é muito maior do que Davi. E Davi pega uma pedrinha no estilingue, e a pedra vai bater na única fresta que tinha armadura e faz o gigante cair. E Davi trepa no gigante, pega a espada e corta a cabeça. Qual era a chance de Davi vencer o gigante? Nenhuma. Era zero. Mas eu entendo que não foi Davi que venceu o gigante. E Davi entendia esse mistério. Por que Davi entendia esse mistério? O que é um gigante para quem venceu um urso? O que é um gigante para quem venceu um leão? Davi entendia quando ele vira e fala assim: quem é esse incircunciso para enfrentar o exército de Deus vivo? Davi entendia que quem dava vitória nos problemas dele que ele enfrentava, que não era pequeno, não era pequeno, irmão. Eu subo monte há muito tempo, monte, eu subo um monte, monte de 6 horas, monte de 8 horas subindo, subo um monte, maior do que o Cristo Redentor, no meio da mata fechada, que eu subo mata, onde já vi bebê, eu subo uma mata, que é chamada Monte de Manche, lá em Raiz da Serra. Já teve bebê cortado lá, bebezinho, cortado da macumbaria lá. A gente ia lá para ver cabrito cortado, ser todo picotado, para desfazer a macumbaria. A gente ia para lá. Os irmãos tomaram até tiro lá de macumbeiro. E eu subo um monte de 6, 8 horas, porque para mim é mata. Eu moro aqui em Bom Sucesso, eu vou para lá. Eu moro em Bom Sucesso, eu moro em Bom Sucesso, eu moro e vou sempre para lá. Tem Irajá aqui, mas para mim Irajá é perto até aqui da igreja, mas monte que tu tropeça lá embaixo, tu cai lá em cima, não é monte. 2 minutos e meio tu sobe um monte, chega lá no topo do monte, o monte todo pelado, uma bagunça generalizada. Eu não gosto disso, eu gosto de monte mesmo, sério. Subir com 3, 4 pessoas sérias, de busca. Não é lugar que é cheio de gente, não é lugar que tem ninguém. E já topei com cobra, não foi a última cobra que a Helene viu, não. Tô descendo um monte, eu vou na frente, por causa de bicho, tô descendo um monte na frente, tá ele atrás. Daqui a pouco ele corre aqui. Tem uma cobra, que cobra? E aí dá tirar uma foto de uma cobra, a cobra desse tamanho. Ela passou, você é filhote de cobra, né? Cobra desse tamanho. Eu já vi um negócio que o irmão pisou numa cobra enorme, porque ela é cheia de tronco no chão. Aí o irmão falou assim: ô fulano, não olha para baixo não, dá 2 passos para frente só, não olha para baixo, dá 2 passos para frente. Ele estava em cima da cobra, dessa grossura assim enorme. E a gente sobe a mata e a gente vê essas coisas. E a gente já viu onça de longe. O cheiro da onça parece o cheiro do bode. É o mesmo cheiro do bode. Tu pensa assim, tu vai dizer que é bode, a onça está por perto. E ele estava muito longe, mas você assim, onde está muito longe, mas ela tem uma velocidade que em 1 segundo e meio ela chega do teu lado. A bicha tem uma velocidade que é uma coisa do inimigo. Aí ela está lá desse tamanho assim, da gente chegar aqui. Irmão, vou te falar, a gente se segurou nas mãos de Jeová, porque dá um medinho, né? Então, não é fácil enfrentar um leão, e não é nada fácil enfrentar um urso, e muito menos enfrentar um gigante. Agora, Davi, ele entendia como é que se vencia. Sabe o que eu tenho que sair daqui hoje? Eu tenho que sair daqui hoje entendendo como é que eu venço. Eu não venço me entregando.
Eu não venço relaxando. Eu não venço me amedrontando. Eu não venço. Eu só venço quando eu entendo que quem me dá a vitória é o Senhor. Aleluia! Não é minha força, porque eu não tenho. Não é meu entendimento, que eu não vou ter. Não é minha sabedoria humana. Quem vai me dar a vitória é o Senhor. E outra coisa que eu tenho que entender: eu tenho que avançar. Eu não posso paralisar. Eu tenho que entender que eu tenho que enfrentar. Tem que enfrentar. Nós vemos crentes, muitos crentes, que se entregaram à bebida, a vícios, porque falam assim: estou com problema, e sabe, eu não consigo superar, eu estou com problema e está difícil para mim, eu não estou conseguindo. É tudo isso que o diabo quer que a gente faça. O diabo quer que a gente se entregue para que a gente não consiga vencer. Eu tenho que aprender a superar e a enfrentar. Problema grande foi feito para se enfrentar. Todos os problemas que eu tive na minha vida, e não foram poucos, já fui jurado de morte, já enfrentei câncer com a minha esposa, e gente curando câncer de mama na igreja assim igual água, curando câncer de mama igual água. Com a minha esposa eu tive que ralar para Deus curar ela. Todo problema grande que eu enfrentei, eu fui para dentro de Deus. Eu já fiz jejum de 15 dias direto sem parar, irmão. Chegou no 14º dia, eu estava quase morto. No 15º, eu estava doido para comer o que tivesse na minha frente, na casa inteira, no 15º dia. Só que eu estava com muita fome, mas quando estava muito tempo sem comer, eu nem consegui comer muito, porque estava muito tempo sem comer. 15 dias direto. Quem é da igreja mais antigo sabe que eu fiz jejum de 4, 5 meses direto. Eu fiz vigília. Eu perguntei a Deus: Senhor, o que eu faço para vencer? Perguntei para Deus. Não faça isso, que Ele responde. Não faça isso. Se eu perguntar, Ele vai responder. Aí Deus vira para mim e fala assim: eu quero que troque o dia pela noite. Fiquei quase 6 meses orando de meia-noite às 5h30 da manhã, tendo que acordar às 7 para trabalhar. Depois de quase 6 meses, Deus viu que eu estava quase morrendo de cansado e fazendo o culto, indo no monte, tendo a vida normal. E eu lá no grupo da igreja, eu botava lá de 1 em 1 hora para o povo da igreja saber que eu não estava. Porque às vezes o pastor fala: irmão, mas está de golpe, não está fazendo nada. Eu não. Nós temos um grupo da igreja, eu botava lá no grupo da igreja, de hora em hora eu botava assim, orando. 1 hora eu botava orando, 2 horas eu botava orando, 3, de hora em hora, para ver que eu estava acordado. Quando dava 5 horas, eu botava assim, entregando a oração. Quando dava 5h30, eu botava assim, indo dormir. Todo dia eu fazia isso, o povo sabia que eu estava orando de verdade, que não era conversa fiada. Então, eu venci minhas lutas buscando em Deus. Eu venci minhas lutas fazendo jejum. Eu venci minhas lutas orando. Eu não venci luta nenhuma me entregando. Eu não venci luta nenhuma sentando e me lamentando. Não venci. As minhas lutas todas foram vencidas em Deus. E lutas difíceis. E lutas complicadas. Eu tive um problema com meu filho agora. Quem é da igreja sabe que meu filho foi condenado pela medicina. A medicina falou que meu filho não tinha mais como viver. A medicina falou que meu filho não tinha mais como, que ele ia morrer, durar mais um tempo ia morrer, que não tinha como operar ele. Eu queria que Deus curasse ele, eu orando, porque eu sei que Deus me usa nisso. Deus me usa na cura e na libertação. Eu sei o dom que Deus me deu. E eu busquei em Deus. E os homens de Deus falaram assim: olha só, é a experiência dele com Deus. Ele vai ter que passar pela mão do médico. Deus não vai curar ele através da oração. Ele vai ter que passar pela mão do médico. Bom, se ele vai ter que passar pela mão do médico, vai passar. E cadê que o médico queria operar?
que o médico falou assim: se eu operar a cabeça dele, ele morre na meia de operação. Ele não tem condição de ser operado. Eu briguei para poder ele ser operado. O médico operou sem querer operar. E hoje meu filho está vivo. Aleluia! E se recuperando assustadoramente. Que nem o médico sabe entender. O médico fala para ele, fala para a gente, fala assim: olha só, não é que o seu filho tinha pouca chance, ele não tinha nenhuma chance. Foram um pouco mais de 12 horas de cirurgia. E ele falou que cada hora que passava, ele se assustava. Porque ele não acreditava que o garoto estava passando aquelas horas todas vivo na mão dele. E quando acabou a cirurgia, como é que ele ia acordar? E o meu filho não estava mais engolindo nem saliva. E uma coisa que eu pedi a Deus é: Senhor, quando ele voltar, faz ele voltar engolindo saliva, para ele sentir para ele saber que deu resultado. O sinal que o Senhor curou ele é ele engolir saliva. Faz ele engolir saliva, Senhor. Quando ele acordou, ele pediu a caneta e papel e escreveu: estou engolindo saliva. Irmão, quando me mandaram a foto daquele papel escrito por ele, eu chorei, eu caí de joelho e chorei. Mas chorei tão alto, minha vizinha de baixo pensou que estava passando mal. E tão alto que eu chorei agradecimento a Deus pela vitória que Deus deu. E aí Deus deu a vitória. Deus fez o milagre. E hoje ele está sendo em revista de medicina internacional. O médico falou que ele virou garoto propaganda do hospital. Foi o melhor médico do Brasil que operou ele, a cabeça dele. O melhor do Brasil que operou ele. E hoje ele está se recuperando de forma assustadora. Falou assim: olha, vai ser vida normal. Antes da operação era não tem como viver. Hoje ele fala é vida normal. Antes de botar a mão nele não tem como viver, deixa ele assim. Fez uma traqueostomia nele, botou uma colostomia nele, botou pela nariz sonda para se alimentar. Falou assim: eu vou fazer uma colostomia nele para poder se alimentar pela barriga, leva para casa e deixa viver até onde dá. Não vai viver muito tempo. Deus não deixou fazer a colostomia nele, tirou do nariz, ele voltou a engolir. Era para estar comendo pasta. Desde quando saiu do hospital não come pasta nenhuma, come de tudo. O médico não sabe explicar. Ninguém sabe explicar como é que ele está comendo. O médico falou para ele: só ele falou que estava engolindo. Eu falei: é mentira, é impossível engolir. Aí os médicos iam lá no leito dele e falaram: só ele está engolindo, não tem como ele engolir. Aí o médico falou que eu fui lá para ver ele engolir, e ele estava engolindo. Mas ele falou assim: realmente, ele mesmo falou para a enfermeira: nós temos que acreditar que Deus existe. Sabe o que é isso? É você vencer o inimigo que vem de forma muito grande para cima de você. Se eu entender nessa noite como é que eu venço esse inimigo, ele pode vir do tamanho que ele vier. Eu vou permanecer firme. Eu vou de encontro ao problema e vou enfrentar ele. E eu não vou vencer ele, porque quem vai vencer é o Senhor. Eu não vou vencer o problema. Não adianta você enfrentar pensando que é você que vai vencer o problema. Não adianta você enfrentar pensando que é você que vai conseguir superar o problema. É você enfrentar sabendo que você não tem condição, sabendo que você não vai vencer, mas sabendo que tem alguém que vai pelejar por você e vai te dar vitória. Aleluia. Aos olhos humanos, estava eu e minha esposa como dois malucos querendo matar um filho na meia de operação, porque era médico todo dia tentando convencer a gente de não operar meu filho. Todo dia: vai matar antes do tempo, deixa eu viver mais um pouquinho, vai matar. Aí ele falou assim: ele vai ser operado. E aí eu falei com Deus assim: eu não gosto de fazer isso, faz isso aqui na igreja, eu não gosto de fazer isso, de abrir a Bíblia. Mas nesse dia eu estava tão desesperado, eu falei assim: pelo amor do teu nome, fala comigo, meu filho vai voltar. A maior profecia é a tua palavra, fala comigo, Senhor. Eu abri a Bíblia, que é um versículo que dizia assim: em São voltou para casa. Aleluia. Aí eu li a respeito, eu fui ver o contexto do texto, né? O contexto era um paralítico, ou seja,
Qual é a vida do paralítico? Um paralítico, ele não vai poder andar. Nunca mais. Aos olhos humanos, na medicina, nem de hoje na medicina, o paralítico anda. O paralítico, ele é paralítico, vai ser paralítico, vai morrer paralítico. Imagina na época de Jesus. O paralítico era alguém que não tinha como andar nunca mais. Mas Jesus chegou, curou o paralítico, e a Bíblia fala que em são ele voltou para casa. Eu falei, opa, acabou. Meu filho vai voltar são para casa. Glória a Deus. Eu tenho que entender que só o Senhor pode vencer. Aleluia. Por isso eu comecei a palavra dessa forma. Eu tenho que entender nessa noite que é só o Senhor que pode vencer. A irmãzinha que a irmã trouxe aqui, talvez para ela levantar o braço ela demorasse anos numa fisioterapia. Mas em poucos minutos eu fiz ela levantar o braço aqui. Aleluia. Em poucos minutos ela bateu o pé aqui e pisou na cabeça do diabo aqui com uma força muito grande. Em poucos minutos. Porque Deus tem poder para fazer isso. Glória. Deus tem poder para te dar vitória que você não consegue vencer. Agora, se você ficar parado, se você ficar angustiado, se você se entregar, o inimigo passa por cima. O inimigo se mostra cada vez mais grande. A dificuldade cada vez mais aumenta. Por quê? Porque eu estou me entregando. Eu estou passando por isso porque eu estou dessa forma, porque eu passei um problema, eu perdi um filho, e era meu único filho, e eu fiquei depressiva porque eu perdi meu filho, e eu fiquei triste, e eu me entreguei. Irmão, o inimigo vai te engolir. Agora, como você se coloca de pé, você se dispõe a lutar, não, a minha vitória está em Deus, eu vou largar tudo. Eu vou largar tudo que for ruim. Eu vou largar tudo que for de pecado. Eu vou largar tudo que for de errado. E vou cair para dentro de Deus. Eu vou apregoar jejum. Eu vou subir monte. Eu vou orar. Eu vou ler a palavra. Eu vou ir para a igreja. Irmão, enquanto eu vou fazer igual Jacó. Não te largo enquanto não me abençoar. Aleluia. Não te largo, não adianta. Eu já falei pro diabo escutar, eu falei, Satanás, tu é muito burro. Tu é muito burro. Porque quanto mais tu me aperta, mais para Deus eu vou. Se tu quer me ver para dentro de Deus, é você vir de graça pro meu lado. Quanto mais você vier tentar me apertar, mais para dentro do papai eu vou. E tu sempre se lasca. Porque eu estou para dentro de Deus, irmão. Eu estou para dentro de Deus. Então, Josafá ele venceu. Josafá ele venceu porque ele começou a orar, apregou jejum, foi orar. Josafá foi buscar aquilo que não tinha como ele vencer. Não tinha como ele vencer quem estava vindo contra ele. Aí ele foi buscar. Aí Deus usou o profeta e falou, Josafá, fica em paz. Ó, fica paradinho aí. Fica tranquilo. Porque essa peleja não é tua. Essa peleja é minha, do Senhor. E nessa peleja tu não tem que pelejar. Sabe por que tu não tem que pelejar nessa peleja? Porque tu vem me buscar. Tu não tem que pelejar nessa peleja porque você vem me buscar. Então quando eu busco ao Senhor, eu não preciso pelejar. Quando eu coloco na mão do Senhor, eu não preciso me preocupar. Por quê? Porque Deus me deu vitória, irmão. A Bíblia fala que tem uma mulher, a Bíblia fala, para encerrar, tinha uma mulher desesperada, perdeu o marido, o provedor da casa. A mulher estava desesperada e certamente estava orando a Deus, certamente ela estava buscando em Deus, porque a Bíblia fala que essa mulher tinha 2 filhos. E quando o marido morre, naquela época, os filhos é que assumiam o local do lugar do pai, eles sustentavam a mãe. E aí o que acontece? Esse homem morreu endividado.
E a Bíblia fala que o credor chega na mulher e fala assim: eu vou levar teus 2 filhos como pagamento. A mulher se desespera porque perdeu os filhos, perdeu o sustento, porque a mulher não podia trabalhar. A mulher ficou desesperada. Peraí, primeiro que ela vai perder os 2 filhos, o amor de mãe, né? Alguém que ela ama de paixão, e outro sustento dela. Ela fica desesperada. Deus fala para o profeta, fala assim: vai lá na casa dela, vai na casa dela e resolve o problema. Problema que ela não tinha como resolver. Aí o profeta chega lá e fala assim: o que tu tem aí, mano? O que tem na tua casa aí? Ela: Senhor, eu tenho aqui um pouquinho de azeite. Aí o profeta fala assim: manda teus filhos sair de porta em porta e pedir vaso, muito vaso. Manda pedir quantos vasos tiver. Aí os filhos dela foi pedir vaso. A Bíblia vai falar que enquanto tinha vaso, tinha azeite. Encheram vasilhas e vasilhas e mais vasilhas de azeite. Quando acabou, a vizinhança toda acabou as vasilhas, o azeite cessou. Aí o profeta vira para a mulher e fala assim: olha só, vai, vende o azeite, paga quem te deve, paga a quem você deve e vive do resto. Glória a Deus. Se a mulher fica em casa se lamentando, chorando, com depressão, ela tinha perdido os 2 filhos. Tinha perdido os 2 filhos. Mas Deus deu a vitória que ela não conseguia vencer. Deus fez com ela o que ela não pensava nem que poderia acontecer. Só o Senhor pode vencer. Aleluia. Só o Senhor pode vencer. Glória a Jesus. Nós estamos aqui diante de algumas águas. Já teve muito mais água aqui. Testemunho de águas assim que você não tem noção. Gente que trouxe água para orar, jogou água por cima do muro, num cachorro que estava morrendo, definhando de um macumbeiro. O cachorro voltou a ter vida, engordou, e o macumbeiro aceitou Jesus. Aleluia. Pessoa que estava com o tio como morto em cima da cama, quieto, né? Aqui na frente, ó. O tio dela está como morto em cima da cama. Chamou a SAMU. A SAMU examinou o homem, falou assim: tá tudo bem com ele, pô. Mas está desacordado, mas está tudo bem, não tem nada não. Irmão, o SAMU deixou um homem desacordado dentro de casa, não levou não. Falou que o cara estava bem. Aí deixou o cara lá, ela foi lá na casa dele. Aí a Eliane me falou assim: dá a água da oração para ele. Quando deu a água da oração, não estava bebendo nada. Quando deu a água da oração, abriu a boca, ele cuspiu, botou uma foto. Aí eu falei: ele está cuspindo. Eu falei: isso é diabo. Falei assim: faz o seguinte, já sei que é demônio, não gostou da água da oração. Faz assim: bota o telefone de voz. Ela botou. Bota perto da orelhinha dele. Ela botou. Falei assim: Satanás, conhece minha voz. Tu sabe quem está falando contigo. Pula desse homem agora. Irmão, ela falou: pastor, ele deu um pulo na cama. Ele deu um pulo da cama e caiu do lado da cama de joelho, de mão para trás. Eu falei: isso aí mesmo, é desse jeito que ele tem que cair. É desse jeito que ele tem que cair. Mas agora, diabo, agora, tu larga esse homem agora. Espírito da morte, do inferno, tu vai largar esse homem agora. Em nome de Jesus, tu sai dele agora. Ele saiu. O homem está de pé, nunca mais teve nada. Aleluia. Sabe o que é isso? É a gente entender para quem que a gente tem que recorrer, porque muitas vezes a medicina diz que não. Muitas vezes o médico dá a solução. Irmão, nós tivemos aqui Covid aqui no Brasil. Eu tive 5 pessoas aqui diagnosticadas com Covid, uma vez da UPA, morrendo. Uma senhora muito gorda, com falta de ar. O médico lá falou assim: a senhora está com Covid, mas eu não tenho como me internar, não tem lugar para te internar. Vai para casa, se piorar muito, a senhora volta. Aí fala assim: tem um maluco ali que está com a igreja aberta. Porque na Barro Vermelho, nenhuma igreja abriu, só minha. E Deus, eu fui no monte e falou assim: vai na tua igreja um fiscal. Ele vai querer fechar a tua igreja. Tu fica ligado. O fiscal veio. Aí Deus falou para mim: é o fiscal. Ele não veio
caracterizado. É o fiscal. Aí ele sentou, olhou a igreja, olhou ninguém de máscara, olhou a igreja, olhou se tinha álcool gel, não tinha nem nada, não tinha nada. Aí eu falei assim, irmão, aí eu falei, olha só, aqui nós estamos diferente, tá? Aqui é o seguinte, aqui quem manda é Jesus. E eu falei assim, olha só, aqui a Covid não entra. Esses perturbados do governo estão tentando fazer graça para a igreja. Ele vai fazer graça para a igreja se ele quiser, mas aqui dentro não se faz graça para a igreja de Jesus, não. Aqui eu nem tomei vacina, eu tomei, falei. Irmão, não tomei uma vacina até hoje. Orei uma porção de gente e cara a cara. Orei uma porção de gente de Covid aqui, uma porção de gente. Não estou pregando que ninguém tem que tomar vacina, não. Eu não tomei, minha fé é essa. Eu não tomei, não tomo. Porque eu sei quem me guarda, eu sei que eu sirvo. E aí, eu falei assim, então, aqui é o lugar onde a pessoa está com Covid e é curada. Aleluia. Ela falou assim, aqui tem pessoas que teve Covid, está aqui, está viva. Porque Deus curou a Covid aqui dentro. Então aqui é diferente. Aqui o homem levantou, foi embora, nunca mais apareceu. Eu falei isso quando eu peguei para falar de oferta, logo quando subi no púlpito. Ele não esperou nem a palavra. Quando eu acabei de falar isso, ele se levantou e foi embora. Ninguém teve peito de abrir a igreja. O diabo brincou com as igrejas, o diabo gargalhou, porque ele fechou as igrejas quase todas. Ele conseguiu fechar as igrejas. Conseguiu. Ainda pastor achando que estava certo fechar a igreja. Em vez de se unir e falar assim, a igreja não vai fechar, nós somos unidos, nós sabemos o nosso direito, que a igreja tem direitos. Nós temos, irmão, nós temos que saber que a gente serve quem nos dá vitória. Não vai ser medicina que vai me dar vitória nenhuma, não, irmão. A Bíblia fala que se Deus não guardar a casa, em vão vigia a sentinela. Se Deus não tiver minha vida, eu posso tomar 50 mil doses de vacina que eu vou morrer. Vou morrer de bala perdida, vou morrer de assalto. Irmão, tem morte todo dia. Tem muita coisa matando mais do que Covid aí. Vai ver quantas pessoas estão morrendo aí por causa de bala aí, de tiroteio, agora virou moda, toda hora é arrastão, no Brasil, é tiroteio não sei aonde, é não sei o que, não sei. Irmão, viver sem Jesus está cada dia pior, está cada dia mais difícil. Se eu não entender que quem me guarda é Jesus e quem me dá a vitória é Jesus, eu vou viver em sofrimento, eu vou viver amedrontado. Não posso sair, não posso não sei o que, tenho que tomar cuidado. Só o Senhor pode vencer. Aleluia. Se coloque de pé em nome de Jesus.